Mas, queridos, Deus tem falado, e eu preciso passar algumas coisas para você do que Deus tem falado. Primeira coisa que vocês precisam entender, agora esquece o Márcio, agora olhem o Márcio profeta. Esquece o lado natural e agora veja com os olhos espirituais. Nós aqui, você e eu, nós estamos travando uma batalha que a maioria não está vendo, mas eu acredito que pela misericórdia Deus está abrindo os nossos olhos. Irmãos, desde o primeiro dia que nós começamos esses 21 dias, todas as vezes que eu vou orar, eu vejo um grande bloco de gelo. E todas as vezes que eu vou orar, antes de orar, assim, quando você começa a orar, eu vejo esse bloco de gelo e eu passo um bom tempo guerreando contra um espírito de frieza que está tentando tomar os nossos corações. Todos os dias nós oramos por cada um de vocês que fazem parte dessa igreja, desse ministério, mas também oramos pela igreja de Cristo, porque há um espírito de frieza tentando pegar os crentes, e ele já pegou muitos. A batalha que nós estamos travando nesses dias é contra um espírito de frieza, e eu vou acrescentar um espírito de mornidão, porque para Deus só vale quem está pegando fogo. Se você não estou frio, mas está morno, também não vale, porque Jesus disse que era melhor até ser frio do que ser morno. Então, se você diz assim, bom, eu não estou nem pegando fogo, mas também não estou frio, cuidado, porque Jesus disse que o morno ele vomita. Então, assim, eu acredito que o que nós devemos orar nesses dias é para que nós não sejamos achados no meio dos mornos e nem dos frios. Segunda coisa, isso Deus me falou agora há pouco, enquanto a gente estava adorando. Ele falou, vocês estão num tempo de provação. O mundo está num período de provação, irmãos. Se você acredita que o Covid foi Deus que mandou como juízo, ou se você acredita que o diabo foi que mandou essa doença, não importa. O que importa é nós entendermos que seja Deus, seja o diabo, o mundo está passando por um período de provação. E o que é esse período de provação? Esse período de provação é para ver o que está no coração das pessoas. Porque quem passar por esse período de provação, quando tudo isso passar, e vai passar, irmãos, fique tranquilo, vai passar. Vai passar, o mundo não vai ser mais o mesmo, mas vai passar. Nós vamos voltar a ter as reuniões, vamos voltar a ter a liberdade que a gente tinha, vamos voltar a poder ter os casamentos com um monte de gente, aniversário, dia das mães, dia dos pais, como a gente fazia antes. Vai passar, mas o que vai definir o que nós vamos ser, o que nós vamos viver das promessas de Deus, depois que isso passar, é esse período. É o período de provação, irmãos, que define quem vai experimentar as promessas de Deus e quem não vai. E, infelizmente, muita gente vai perecer no meio dessa provação. Muita gente vai ficar pelo meio do caminho. E eu não estou dizendo de morrer fisicamente, eu estou dizendo de não entrar naquilo que Deus quer que a gente entre. Ficou vindo muito forte ali no meu espírito. Vocês não estão entendendo que eu estou provando o coração de vocês. Eu estou provando o coração de vocês. Porque depois que essa pandemia passar, irmãos, muitas das promessas que a gente tinha na nossa vida pessoal, na nossa vida como ministério, elas podem se cumprir ou não. Eu entendi que Deus está fazendo um teste
para ver quem vai poder entrar na terra depois. Porque eu acredito que quando a pandemia passar, vai vir um tempo de grande bênção, um tempo de grande abundância, mas vão ser poucos que vão entrar nisso, porque só aqueles que não falharam nesse tempo de provação. É por isso que eu entendo que o diabo está querendo esfriar a nossa fé. Ele está querendo esfriar, ou pelo menos deixar você morno, para que você não entre naquilo que está por vir. Porque vai passar, irmãos. Vai passar, e depois que passar vai vir um tempo maravilhoso para alguns. Mas vai depender desse tempo, daquilo que nós suportamos, e daquilo que a gente guerreou e permaneceu firme. Amém? Então, se eu pudesse dizer para você alguma coisa, eu diria para você: não permita que a frieza e a mornidão entrem no seu coração. Lute contra isso. Resista a isso. Lute e resista. E permaneça firme nesse tempo de provação. Fique firme. Fique firme no Senhor. Fique firme nas suas convicções e nas promessas que o Senhor te deu. Porque assim que essa provação passar, muita coisa vai se manifestar das promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Amém? Agora, irmãos, eu entendo que nesses dias Deus vai nos dar chaves. Deus vai nos dar estratégias. Deus vai nos dar um caminho no meio do deserto, se a gente pode dizer isso. Deus vai nos dar um escape no tempo da provação, e a gente vai ter que estar atento. A gente vai ter que estar muito sensível ao Espírito de Deus. Amém? E eu quero ler um texto com vocês, que é uma das lições, se eu não me engano, acho que é a lição 25, é o 25º dia, mas que o Senhor me trouxe essa semana e ficou vindo no meu coração. Você vai falar sobre isso domingo. E toda a pregação que eu abri essa semana, e principalmente hoje, os caras citavam o texto. E eu falei: eu sei, Deus, é para ministrar isso. É para falar sobre o que o Senhor me pôs no coração. Então abra Lucas, capítulo de número 24. Eu acredito que você já ouviu pregações em cima desse texto, mas eu acredito que Deus vai trazer coisas que a gente não atentou. Lucas 24, a partir do verso de número 13. Aleluia. 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 Lucas 24, a partir do verso de número 13. Sei que está em casa, vamos lá. Diz assim: e eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vou dar aqui um parênteses. Quando eu fui para Israel em 2012, nós fomos para esse lugar chamado Emaús. É muito interessante assim como você está no lugar que você fala assim: cara, foi nessa região que esses 2 discípulos estiveram. A Bíblia fica tão viva, irmãos, tão viva que você não tem noção. Então, a pandemia vai passar e você vai para Jerusalém, vai para Israel. Amém? Eu falei para a Neide, a gente estava, acho que vendo alguma coisa que passou lá em Israel. Eu falei assim: vamos começar a orar, porque quando passar nós vamos para Jerusalém, vamos para Israel. E eu creio que você pode ir junto. Amém? E se for propósito de Deus, nós vamos dar um pulo lá em Emaús. E aí você vai falar: cara, foi nessa região aqui que esse mistério aconteceu. Ponha isso, irmãos, na sua oração. O mundo não acabou. Se a gente não for agora e o mundo acabar, de alguma forma nós vamos para Jerusalém. Ou nós vamos para Jerusalém numa caravana, ou você vai sozinho,
ou você vai para Jerusalém, porque Jesus já vai ter estabelecido o reino dele lá. Eu prefiro a segunda opção, de ir para Jerusalém, porque o nosso rei já está lá governando. Mas enquanto ele não vem, eu quero também estar lá, amém? Então, de alguma forma, você vai ir para Jerusalém. A segunda opção é mais barata, porque nós vamos estar com o corpo glorificado, então é um pulo. Você piscou, você está lá. Mas vamos lá. Verso 14. E iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Diga assim, os olhos deles estavam fechados. O resto do versículo diz assim, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e condenação de morte, o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu. E lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Até aqui por enquanto. Irmãos, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita no terceiro dia. Algumas mulheres testemunham da ressurreição de Jesus. Os discípulos estão reunidos, não só os 11, outros discípulos. E esses dois, a gente sabe que um deles se chamava Cleopas. Eles estão lá, eles ouvem uma história daquelas mulheres que Jesus ressuscitou, que elas viram anjos, mas diz que as mulheres não o viram, e os discípulos então duvidaram que isso verdadeiramente havia acontecido. Ainda que Pedro correu lá e viu que o túmulo estava vazio.
esses 2 discípulos, por não crerem que Jesus tinha ressuscitado, estão voltando para sua antiga aldeia. Eles estão voltando para sua velha vida. Eles estão tristes. Eles estão comentando das coisas que aconteceram. E diz que Jesus chega no meio deles. E Jesus começa a interrogá-los, perguntando o que estava acontecendo. E eles falam: cara, você não sabe? Olha, tinha um tal de Jesus, o Nazareno, um homem poderoso em obras diante de Deus, um profeta, mas ele morreu. A gente até pensava que era ele que ia restaurar Israel, mas morreu, e umas mulheres vieram com a conversa que ele ressuscitou. Mas olha o detalhe, diz que os olhos deles estavam fechados, para não o reconhecerem. Sabe o que o Espírito Santo ministrou comigo, irmãos? É possível a gente estar com Jesus, andar com Jesus, e ainda assim não ver Jesus. É possível a gente estar vindo à igreja, a gente estar fazendo os 21 dias, e ainda assim os nossos olhos estarem fechados. É possível a gente saber um monte de coisa, porque eles explicaram: olha, Jesus era um homem poderoso, Jesus fazia coisas tremendas, olha, Jesus era o prometido, a gente até pensou que era ele, mas parece que a gente ficou frustrado. É possível você falar acerca de Jesus e os seus olhos ainda estarem fechados. E aí, irmãos, Jesus chega e fala assim: cara, Jesus às vezes dava uns rasantes, irmãos, que eu fico pensando, nessa nossa geração mimimi, se Jesus der uns rasantes, aliás, ele tem dado uns rasantes, muita gente tem saído fora e tem espirrado. Mas Jesus vira para eles e fala assim: ô seus bobo, seus nécios, vocês não entendem? E começa a explicar para eles as coisas que o Cristo deveria passar. Jesus vai explicando: olha, está vendo aqui, começa lá pela lei, está vendo aqui, ó, a festa da Páscoa era um símbolo desse Cristo. Vocês estão vendo aqui, ó, a festa dos pães ázimos, vocês estão vendo a festa de Shavuot, vocês estão vendo a festa das trombetas, vocês estão vendo essa lei, vocês estão vendo aquela lei. Tudo falava do Cristo, como ele viria, como ele seria e como ele morreria, e vocês não conseguem ver. E aí eles chegam aonde eles deveriam chegar. E Jesus chega e fala assim: ó, beleza, vou para mais distante, preciso dar mais uma caminhada. E aqueles discípulos chegam e falam: não, já é tarde, fica conosco. E aí eles sentam numa mesa. E Jesus pega um pão, e quando a Bíblia fala de partir o pão, ele está falando da ceia, é sempre uma referência à ceia. Então, provavelmente, Jesus pega um cálice de vinho, pega um pão, e quando ele parte o pão, algo acontece. O texto diz que os olhos deles são abertos, e eles veem Jesus, e Jesus desaparece, Simone, como um fantasma, desaparece na frente deles. Mas sabe o que é interessante? Aí cai a ficha deles. Eles dizem assim: agora a gente está entendendo por que o nosso coração queimava quando ele falava das Escrituras para nós. E aí sabe o que o Espírito Santo ministrou comigo?
que uma das chaves, irmãos, para nós vencermos essa frieza que está tomando conta de muita gente da igreja, é nós não apenas ouvirmos palavras, porque a igreja atual, ela tem muita palavra. Agora mesmo, se você pegar o seu celular e colocar no YouTube pregações sobre ceia, vai aparecer 300.000. Pregação sobre oferta, 300.000. Pregação sobre Lucas 15, milhares. Você tem pregação de todo tipo, de todo jeito, de toda espécie. Gente gritando, gente falando calminha, gente de igreja pentecostal, gente de igreja tradicional, gente que nem crente é e está ministrando a palavra. Mas o que está faltando então? Porque se a gente tem tanta palavra, era para a igreja estar arrebentando. Se a gente agora tem acesso a tantos pregadores, irmãos, era para estar a igreja fervendo de fé. Mas por que agora que a gente tem tanta palavra, a gente tem tanta frieza? É simples. Não adianta você só ter palavra. O que nós precisamos é de uma palavrinha simples, que é revelação. A chave para vencer a frieza é revelação na palavra. Por quê? Porque os caras sabiam de toda a lei, só que quando Jesus chegou e começou a explicar para eles, eles dizem assim, cara, quando ele falava, o nosso coração queimava. Quando ele falava, o nosso coração incendiava. Queridos, mas eles estavam frios, porque Jesus tinha morrido. Mas quando eles começam a ter revelação na palavra, o coração deles começa a queimar. Sabe o que eu e você precisamos? Nós não precisamos de mais palavras, o que nós precisamos é de revelação naquilo que temos e nas palavras até que ouvimos, para que o nosso coração queime. Aleluia. Irmãos, a diferença de crentes e crentes é que tem crente cheio da palavra e até está andando com Jesus. Mas tem crente que tem revelação. E aí aqueles que têm revelação, o coração queima. O Espírito Santo ministrou no meu coração, falou, Márcio, o segredo para vencer a frieza é quando você estiver com a palavra, você ouvir a minha voz. E a minha voz vai fazer o teu coração queimar. E a frieza não vai conseguir se instaurar. Ele falou, o segredo da igreja vai ter que ser palavras que venham carregadas da voz de Deus. Irmãos, eu assim, nesses dias eu estou tomando bastante cuidado no que eu falo, porque eu não quero ofender pessoas. Eu não quero jogar indireta para ninguém. Mas eu também não posso ficar calado. Hoje, e isso não é algo só nosso, é geral. Você vê grupos de crentes se movendo de um lado para o outro, procurando algum lugar. Alguns por direção de Deus, mas 95% não é direção de Deus. É uma inquietude que só pode ser suprida por Deus. Vocês entenderam? Mudar de igreja, irmãos, às vezes não vai resolver. O que vai resolver é você mudar de postura na sua vida cristã. Porque mudar de igreja pode até, num primeiro momento, funcionar. Mas se não foi Deus, vai dar chabu. Então tem muita gente séria que está indo de um lugar para o outro. Não estou falando aqui, tem muita gente séria que está, mas não está entendendo que a sua insatisfação não é
com a igreja. A sua insatisfação é, na verdade, com a vida espiritual que ela tem levado. Vocês entenderam? E por não entender, a gente acha assim, mas eu estou insatisfeito com a igreja por causa disso, disso. Não, não é. Você está insatisfeito com a sua vida espiritual. Agora, irmãos, o que vai fazer e está fazendo diferença nos nossos dias, são igrejas que vão ter palavras, que vão fazer os corações queimar, e igrejas que vão só ser mais uma palavra. E nós vamos ter que decidir o que a gente quer. Você quer uma igreja que Jesus está lá, está tudo bonitinho, mas a frieza está no seu coração? Ou você vai querer uma igreja que, quando Jesus fala, o coração queima? Você até chega frio, você até chega morno, mas vai embora queimando. Irmão, seja sincero, você já ouviu um monte de pregação que não fez diferença nenhuma na sua vida, mas já ouviu pregação que te fez levantar e falar, vou ganhar o mundo. Agora o negócio vai arrebentar, e não é a empolgação de bexiga que fura e vazia, não, é porque é aquela pregação que Deus falou, que o Espírito Santo pôs fogo naquelas palavras, e as palavras saíram da boca do pregador queimando, e elas caíram no teu peito, e começou a incendiar, e você, não, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me consagrar mais. Palavras cheias do Espírito de Deus, que desafiaram você. Aleluia! Aleluia! Deus ministrando isso comigo, eu falando, Senhor, eu quero ser o tipo de pregador que quando fala, os corações se incendeiam. Eu quero isso, Deus. Eu quero uma igreja, Senhor, que quando o Senhor fala usando qualquer um, o frio pega fogo e o morno volta a queimar. E quem está pegando fogo fica mais incendiado ainda. Mas para isso, irmãos, é revelação que a gente precisa na palavra. Eu me preocupo quando eu vejo crentes falando, esse ano eu li a Bíblia toda. Não sou contra. Mas sabe o que eu me preocupo? Porque eu já vi muita gente ler a Bíblia toda, todas as vezes, todo ano, mas não faz diferença. Irmãos, o diabo sabe a Bíblia toda, e nem por isso deixou de ser diabo. Então, só ler a Bíblia não adianta. O que faz a diferença é quando eu leio a Bíblia e aquilo cai como uma bomba atômica dentro de mim. Às vezes você passou o ano só com um versículo. Se alguém chegar e falar assim, esse ano eu fiquei só no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente vai olhar e vai falar, o cara ficou o ano inteiro só lendo um versículo. Não, eu li a Bíblia 3 vezes no ano. Mas de repente aquele que ficou só com esse versículo, está voando, está queimando, está pegando fogo. Irmãos, não se preocupe em ler a Bíblia o ano todo. No ano todo, melhor dizendo. É importante? Sim. Se você puder fazer isso, faça, para você ter uma visão geral da Bíblia. Mas se preocupe mais em ter revelação na palavra do que ter currículo de leitura de Bíblia anual. É melhor que você leia um versículo e aquilo cause um estrondo na sua vida e mude a sua vida radicalmente para Deus, do que você ter lido a Bíblia 500 vezes e continuar do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ou seja, a fé só vem quando você ouve
a voz de Deus na palavra. Toda vez que você lê alguma coisa da palavra e Deus falar com você, muda as coisas radicalmente, gera fé, queima o coração. O que é revelação? Revelação, irmãos, é algo que sempre esteve ali e você nunca viu, mas um dia aquilo te é descortinado e você fala, cara, como eu passei por isso tantas vezes e nunca vi isso. Se você for ali e puxar as cortinas ali, tem uma caixa ali de som, tem um banquinho ali atrás, mas está escondido. Todo culto está lá, mas se alguém levantar aquela cortina, vai ser revelado o que sempre teve. O que Jesus fez com aqueles discípulos era mostrar para eles que ele sempre esteve na palavra, mas até aquele momento, por mais que eles conhecessem a palavra, os olhos deles estavam fechados. Jesus abriu os olhos deles e eles puderam ver Jesus na palavra, e isso fez o coração deles queimar. Aleluia! Os caras ficaram pegando fogo, queimando. E aí algo acontece quando eles se sentam na mesa e que Jesus parte o pão. Diz que os olhos deles foram abertos e eles viram Jesus. E Jesus desapareceu. E aí os caras, se eles fossem, não sei porque a Bíblia não fala, mas eu acho que eles deram até uma sapateadinha. Algum deles até rodou lá, falou, meu Deus, cadê ele? Mas aí entra outra coisa que Jesus falou para mim, que nós precisamos ter revelação na palavra, mas todas as vezes que nós nos sentarmos na mesa, para tomarmos a ceia, e aqui que eu acredito, que nós como igreja temos pecado, e Deus pela misericórdia há 5 anos, vem tentando fazer um grupo de cabeção igual a gente entender algo. Todas as vezes, irmãos, que nós sentamos para partir o pão, seja sozinhos, seja na reunião aqui na igreja, seja num momento com poucos irmãos, deveria ser um momento que quando a gente partisse o pão, os nossos olhos fossem abertos e nós conseguíssemos ver Jesus em algum aspecto. Mas em grande parte da igreja, mas eu não digo igreja, eu digo nós, em grande parte das nossas vidas, partir o pão, tomar a ceia é só um ritual que não tem nada a ver. Se eu parto, está partido, se eu não parto, não tem nada a ver. Nunca aconteceu nada. Agora imagina, você vai na casa de um irmão, nós estamos no 21 dia, vamos tomar a ceia, vamos. Aí pega o pão, já pensou, Anderson? Parte o pão, toma a ceia, daqui a pouco cai uma presença assim, bum. Algo que a gente não conhecia de Jesus começa a nos ser revelado. E aí, aquilo que era para ser um encerramento de uma visita, se transforma num culto de horas. Até que Jesus desaparece de novo. E essa semana eu fiquei perguntando, Jesus, por que o Senhor desapareceu? Sabe quando alguma coisa salta assim, que você fica, mas por que? Agora que os olhos deles foram abertos, irmão, não era o momento de Jesus falar, ei, estou aqui. Quando os olhos deles foram abertos, Vaninha, Jesus sai fora. Eu fiquei perguntando, Simone, por quê? Por quê? E ele respondeu. Sabe o que ele me falou? Falou, sabe por que eu desapareci? Para gerar fome no coração deles. E aí ele falou, o meu coração, sabe por que muitas vezes eu desapareço? Quando vocês estão para me pegar, eu fum. Para gerar aquele senso assim, cara, onde ele vai estar? Meu Deus, vamos reunir de novo, vamos partir o pão de novo, para ver se ele aparece.
Essa semana orando, Deus falou comigo, falou, está faltando no coração de vocês expectativa. Eu desapareci para gerar expectativa. Cara, se nós partir o pão de novo, será que ele vai aparecer? Será que a gente começar a falar da palavra, ele vai aparecer no nosso meio para nos explicar novamente aquilo que a gente não entende? Irmãos, é muito certo que quando a gente se converte, a gente é novinho na fé, a gente tem uma expectativa tremenda. A gente vem para o culto assim, meu Deus, que palavra que vai ser hoje? Ai, será que vão cantar aquele louvor? Ai, será que aquele irmão, aquela irmã vão estar lá? Quando aquele irmão, aquela irmã está lá e vem falar comigo, meu coração queima. Ai, será que hoje eles vão ter um período de oração? Será que vai ter mistério, né, no nosso caso aqui? Será que hoje vão rodar? Será que vão me derrubar no chão? Eu me lembro quando alguns daqui vão se lembrar, quando a gente tinha aquelas campanhas nos montes, de subir os montes, aquele negócio todo, havia uma expectativa, como vai ser hoje? E a expectativa era tão grande, que às vezes eu acho que Deus falava assim, hoje eu não vou fazer nada, mas era uma expectativa tão grande, que Ele falava, cara, se eu não fizer nada eu vou frustrar eles, vou pelo menos chacoalhar uns 10 lá. Irmãos, a frieza tira de nós a expectativa, e a expectativa, a falta de expectativa, tira de nós a presença de Deus. Deus gosta de estar em ambientes que Ele é esperado. Deus gosta de estar em ambientes que alguém está assim, cara, o que Ele vai fazer hoje aqui? E se Ele não fizer nada, não sai frustrado. Sai assim, tá bom Deus, hoje o Senhor não fez nada, mas na próxima eu quero ver. Ah, eu sei, o Senhor uma hora vai fazer. Ah, Deus. Irmãos, imagine se um cadeirante começa a andar aqui. Um cego começa a ver. Um surdo começa a ouvir. Você viria para o culto assim, meu Deus, que milagre que Ele vai fazer hoje. Semana passada foram 10 cegos que voltaram a ver. Ah, não, hoje ia ter gente chegando aqui às 11 horas da manhã. Se fosse na sua casa, que acontecesse um milagre ali no momento, irmãos, você ia querer fazer culto todo dia. Mas sabe o que aconteceu conosco? Essas coisas não foram acontecendo, e a gente foi se frustrando, e em vez da gente gerar a motivação de assim, ele sumiu, mas se eu vi ele uma vez, eu posso ver a segunda, a terceira, a gente foi se frustrando e falando, não, ele não quer se mexer mais não, ele não quer se mover mais não. A gente foi crescendo e foi perdendo aquela expectativa que crianças têm. Criança tem uma expectativa tremenda, irmãos. Fala para ele fala para uma criança que no outro dia você vai levar ela num parque lá, nem dorme. Fala para a criança que você vai no shopping e vai comprar aquele brinquedo, aquilo que ele mais desejava. Vai ficar toda hora, você vai comprar mesmo? Você vai mesmo? Aí vai dormir, menino. Aí chega lá, está com os olhos estralados. Quando for 5 horas da manhã, está batendo na porta do seu quarto lá. Vamos logo, vamos logo. Por quê? Porque há uma expectativa, mas a gente cresce, principalmente nos nossos dias, de tanta provação, de tantas dificuldades, parece que o nosso não vou conseguir falar, eu ia inventar uma palavra aqui. Mas parece que a nossa expectativa morreu. A nossa expectativa morreu, irmãos. A gente não espera mais nada. Deus queria gerar naqueles corações expectativa. E eu sei disso por quê? Porque eles voltaram para Jerusalém. Por que eles voltaram para Jerusalém? Porque eles falaram, cara, se ele estava aqui, provavelmente ele está lá.
Vamos ao encontro dele. E vamos chegar lá para os discípulos e falar o seguinte: não era a história da carochinha, não era a história das mulheres, nós vimos ele. E quando você lê o resto do texto, você vai ver que eles chegam lá e dizem assim: ele apareceu para nós. E fez isso. E quando eles terminam de contar as histórias, quem aparece de novo? No meio da reunião, quando eles estão lá contando, quem aparece de novo? Fala assim: Jesus. Aleluia. 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 Irmãos, essa agora é para nós, velho, que já estamos encruados na fé. Pensa de quando a gente começou na fé, como a gente tinha uma fé de criança, que gerava uma expectativa. Eu me lembro de uma vez que o apóstolo Léo chegou e falou assim: estou indo pregar numa igreja lá em Ferraz, e depois vai ter um monte. Irmãos, 2 horas andando. E nós andando, louvando no meio do caminho, aí um começava a rodar, outro começava a dar cambalhota no meio da rua, Vaninha. Aí chegamos lá, um baita de um morro, fomos subindo, aquele negócio todo. Quando chegamos lá em cima, e canta, e louva, e adora, e aquele negócio todo, e o coração queimando. Daqui a pouco alguém olha para uma árvore e fala assim: gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Que todo mundo olha. Aquela árvore, Vaninha, estava com as folhas todas incandescentes. Aí acabou o monte. Aí ninguém queria orar mais. O povo queria subir na árvore para catar as folhas brilhando. E aí o pastor que estava à frente: gente, presta atenção aqui, já era, irmãos. A gente queria era catar as folhas brilhando. E aí quando alguém conseguiu catar a primeira folha brilhando da árvore, que nós olhamos ao nosso redor, todas as folhas que estavam caídas no chão estavam brilhando. E o povo socando as folhas no bolso: não, vou levar para casa, eu vou mostrar para os irmãos tal. E aí aquele fogo descendo, amanheceu e, gente, vamos embora. Chegamos numa pracinha central lá de Ferraz, só tinha o Léo com o carro, fazendo viagem, Anderson, trazendo o povo embora. Nós dormimos na pracinha com o bolso cheio de folha. Só que Jesus desapareceu. Quando eu cheguei em casa e tirei aquelas folhas, estavam todas apagadas. E aí a gente contava para os irmãos, aí tinha irmão que falava assim: esse cara está viajando. O cara falou que parou de beber, mas continua bebendo. Mas por que aquilo apagava? Porque toda vez que alguém falava assim: vamos para o monte, a expectativa era: vamos chegar lá e as folhas vão brilhar. E aí não brilhava. A gente não ficava frio na fé. A gente falava: não, amanhã vai brilhar. Amanhã vai brilhar. E ia mais uma vez, não brilhava, mas não, amanhã brilha. Porque se brilhou uma vez, vai brilhar de novo. E aí eu me lembro que a gente foi no Monte da Pedreira, e aí não foram folhas que brilharam, foram cartas que a gente levou dos irmãos, que incendiaram, e todo mundo viu. Viu cartas brilhando. Passava a mão no papel assim, saía faíscas brilhantes. Foi outro dia também que acabou o monte. Que aí todo mundo só queria ficar esfregando as cartas. Agora, irmãos, essas coisas aconteceram e desapareceram. E em vez da gente continuar buscando para torná-las a vê-las, a gente se acomodou. Nós esfriamos. Nós paramos de ter expectativa. Pensa nas coisas que você já experimentou de Deus. Por que a gente não fica experimentando todo dia?
Porque eu acredito que se a gente experimentar também todo dia, a gente enjoa e começa a tratar aquelas coisas como comum. Então Jesus tem o mistério dele que é, eu apareço, dou um impacto e quando todo mundo fala, é agora, ele some. Você já percebeu que tem culto que parece que a gente vai estourar tudo, e aí o próximo culto, parece que tem um céu fechado. Por que ele faz isso? Para a gente continuar com expectativa. Com expectativa. Quando você tem a primeira visão espiritual, você quer ver de novo. A primeira vez que Deus abrir os seus olhos e você tiver uma visão do reino, do mundo espiritual, você vai querer ver de novo. A primeira vez que você entregar uma profecia e alguém falar assim, cara, Deus te usou para falar comigo, você vai querer ter a segunda palavra profética. Mas de tempos em tempos Deus desaparece. Jesus desaparece. E isso é para gerar em nós uma busca. Para gerar em nós uma fome, uma sede, um desejo de experimentar o coração queimando novamente. Sabe, irmãos, eu acredito, e eu falei para a Neide, depois dessa experiência que eu tive, ficou muito mais forte e firme no meu coração. Eu acredito no tipo da igreja da presença de Deus. Se você perguntar para mim assim, Márcio, qual é o tipo de igreja que você sonha? Eu sonho com o tipo de igreja que Deus vem e arrebenta com tudo, bagunça tudo, zoa tudo na nossa linguagem. Toda a nossa organização vai para o ralo, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, é aquela bagunça e alguém perguntando para você, mas me explica isso, você falando, não tem explicação. Eu sonho com o tipo de presença na igreja, irmão, uma presença tal, que a pessoa vai estar assistindo a live e ela vai falar assim, meu Deus, eu preciso pegar o carro e ir para lá agora. Porque tem algo acontecendo lá, que daqui de casa não vai dar. Eu creio nisso, Giovana, eu creio nisso. Sabe, aquela presença, e eu tenho falado para a Neide, tem irmãos, meu pai, é que eu fugi não, o Espírito Santo puxou para um outro lado aqui. Irmãos, vamos ler outro texto. Tá acendendo. Tá aquele assim, ó. Sabe aquela chaminha que estava bem pouquinho assim, os churrasqueiros aí sabem, né? Tá aquela brasinha assim, aí começa a dar aquela banadinha, aí daqui a pouco o negócio pega. Olha, aí pega e já 8h30 já. Vamos abrir em Efésios. Aleluia. Eu estou sentindo um ventinho. Estou sentindo um ventinho aqui. Você está sentindo um ventinho aí? Aleluia. O frio não vai pegar a gente, irmão. Aleluia, nós vamos passar por esse período de provação e vamos entrar na terra da promessa. Efésios capítulo de número 1, verso de número 18, verso de número 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18 é uma oração de Paulo. Aleluia! Efésios 1, 17 e 18 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou em outras versões vai dizer assim, os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aí no verso 19 diz assim, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? E aí segue. Mas eu não vou ler tudo para não sair fora do foco aqui. Irmãos,
Paulo, orando pela igreja de Éfeso, diz assim: eu estou orando por vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês conhecem a Deus, mas eu estou orando para que nesse conhecimento vocês tenham espírito de revelação. Zeninha, tem um tipo de conhecimento de Deus que não pode ser adquirido por meios naturais. Não é por ler muito a Bíblia, não é por fazer um curso teológico, não é por ouvir os melhores pregadores e os maiores pregadores. Existe um nível de conhecimento de Deus que só vem por revelação. Quando Deus, de uma forma sobrenatural, abre a cortina e mostra coisas do reino dele e de quem ele é. E Paulo falou: eu sei disso porque eu experimento disso. Lembra que lá em Corinto, ele vai falar que conhece um homem que não sabe se foi no espírito, se foi na carne, que foi para o terceiro céu e ouviu coisas e viu coisas que não cabe nem ao homem falar? Paulo está dizendo o seguinte: irmãos de Éfeso, vocês podem ter muito conhecimento sobre Deus, mas ainda assim eu estou orando por vocês, porque existe um nível de conhecimento que tem que vir dele. Quando ele decide se revelar e mostrar algo que sempre teve lá e a gente nunca viu. E aí ele diz assim: eu oro para que os olhos do vosso coração, os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Lembra que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam com os olhos fechados, e quando o pão foi partido, os olhos foram abertos. E aí segura essa sopradinha na sua brasa aí. Existe no nosso interior olhos que são capacitados a ver aquilo que olhos naturais não veem. Paulo falou dos olhos do entendimento ou os olhos do coração. Talvez muitos de nós estamos tentando ver Deus com os olhos, esses 2 olhos aqui, da cara. Mas Paulo nos diria assim: para de tentar ver Deus com os olhos naturais e peça para que os olhos internos do seu espírito sejam abertos para você ver Deus como você nunca viu. Irmão, se um cara tem uma revelação de Deus e continua frio, não foi revelação que ele teve. Será que nós não estamos frios porque a gente está tentando ver Deus com os olhos naturais? Será que nós não estamos ficando frios? E agora eu vou falar de nós aqui, porque é você que está aqui e você que está em casa. Será que nós não estamos ficando frio porque a gente está entrando na maré que toda a igreja está entrando, de tentar fazer as coisas bonitinhas, cheirosinha, com entendimento, quando há um nível de revelação que só vai ter revelação quem olhar com os olhos do Espírito, com os olhos do coração, com os olhos sobrenaturais. Será que a gente não está frio porque perdemos a expectativa? Você perdeu a expectativa, eu perdi a expectativa. Paulo falou: eu estou orando por vocês, porque vocês precisam de revelação. Vocês precisam que Deus abra as cortinas. E vocês precisam ter os olhos interiores de vocês abertos, para vocês conseguirem ver o que os olhos naturais não conseguem ver. Eu disse aqui, quando eu estava na UTI, os meus olhos naturais viam gente morrendo,
a minha pressão 20 por não sei quanto, a minha glicemia 600. Eu olhava tudo aquilo ali, era o natural. Mas de alguma forma, algumas vezes, os olhos do meu espírito viam Jesus reinando, governando, Senhor da vida e Senhor da morte. E era isso que me dava força. Era olhar aquela situação com os olhos do coração. E ver que com os olhos do coração as coisas não estavam feias. As coisas estavam propícias para Deus fazer um milagre. As coisas estavam propícias para Deus cumprir promessas. Aleluia! Irmão, nós precisamos voltar a ter a expectativa de estar na reunião, seja aqui, seja num grupo em casa. Cara, eu lembro quando a gente era novo, qualquer reunião que a gente fazia, vamos cantar um hino, vamos louvar a Deus, e esperava que Deus vinha, e Deus vinha. Deus vinha. Mas agora a gente vai se reunir, a gente vai falar do problema do fulano, do ciclano, do beltrano e não sei o quê, e daqui a pouco olha e fala, ó, tá tarde, eu preciso ir embora, e vai embora e não ora, não louva, não faz mais nada. Por quê? Porque a gente não tem expectativa que Jesus vai vir. A gente fica sabendo de alguém que está doente, bate nas costas, fala, ó, Deus abençoe, o Senhor vai curar, mas aquele vai curar assim, se não curar também, você já está salvo, tchau. Cadê aquela expectativa? Ele sumiu, mas ele pode aparecer de novo. Ele desapareceu, mas eu sinto o cheiro que eu sei aonde ele vai estar. Eu sinto o cheiro. Eu vou dar uma sapatada agora. Vocês vão continuar me amando? Vão continuar me amando? Os jovens que estão aqui, vocês não têm fome de Deus. Sabia que vocês não têm fome? Porque eu acredito que 90% de vocês não sabe o que é ir para a porta de um congresso sem dinheiro, esperando que Deus vai usar alguém para colocar você para dentro, porque você sabe que alguém que está lá dentro vai ministrar uma palavra e Deus vai vir naquele lugar. Vocês não sabem o que é ir pela fé, de pegar ônibus, Márcio, trem, chegar na bilheteria e falar assim, somos crente, não temos dinheiro e estamos indo para um congresso lá no Ibirapuera. E o cara ficar olhando para a nossa cara assim, falar, vai, entra aí. Chegar no centro de São Paulo para o motorista e falar assim, ó, estamos aqui em 15. Só que tem um problema, nós não temos dinheiro. E nós estamos indo buscar Deus lá no lugar lá, que esse ônibus passa. E o motorista olhar e falar assim, vai, na época entrava pela porta de trás, né? Entra lá pela porta de trás. De chegar na porta do lugar, Ronaldo, portões fechados, porque já estava lotado de gente lá dentro. E tinha milhares, Anderson, de gente do lado de fora. E nego reclamando, nego brigando, nego querendo forçar portão, nego xingando, crentes. Nego murmurando, e a gente pegar o grupo e falar, vamos orar, porque se Deus trouxe a gente até aqui, Deus vai pôr nós lá dentro. E a gente começar a orar, e um segurança vir bater a mão no nosso ombro e falar assim, vem comigo. E daqui a pouco o portão abrir, e a gente entrar, e o povo que estava lá fora falando assim, ué, se eles entrarem, a gente também tem que entrar. E a gente, ó, é por ali, sem pagar ingresso, porque a gente não tinha dinheiro, e saber falar assim, Deus pôs a gente para dentro. Quando chegar lá, milhares de pessoas dentro do ginásio do Ibirapuera. E um homem, morre cerulo, chegar e falar assim, vocês vão ver milagres hoje aqui. E daqui a pouco, do nada, uma oração daquelas que você fala assim, meu, isso aí é oração, que você espera o quê de uma oração de um homem de Deus? Senhor, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nada.
Só Jesus, estamos aqui. E uma presença cair, de você ver 20.000 pessoas indo para o chão. E aí você vê paralítico começar a andar. Eu não vou esquecer isso nunca. Um menininho de acho que uns 9 anos no máximo, numa cadeira de roda, começou a correr no palco. A mãe se jogou no chão. Quando aquilo aconteceu, Simone, mais uns 30 que estavam na cadeira de roda pularam. Eu sei que eu fiquei metade do tempo todo no chão, então eu não consegui ver milagres. Mas tudo isso, sabe por quê? Porque havia uma expectativa, uma fome. Cara, Deus está lá no Ibirapuera, nós vamos fazer tudo para estar lá. Internet é uma benção, irmão. Glória a Deus que hoje você consegue ver tantos congressos pela internet, só que isso tem um problema. Introduziu o espírito da preguiça. Que você fala, não, vai ter o congresso, eu sento aqui na minha poltrona. Agora, irmão, vamos ser real. Assistir em casa não é a mesma coisa de estar no presente. Qualquer coisa te distrai. Qualquer coisa, admita isso. A maioria, você está assistindo o culto? Estava. Você estava passeando, ouvindo o culto. Mas aí vai fazer uma jantinha, vai lavar uma loucinha, daqui a pouco já se apega, ai meu Deus, tem que costurar isso aqui para amanhã, aí já começa a costurar e já não está ouvindo mais nada. Mas estar no presente é diferente. E outra, Deus ama ver em nós fome. Eu sei que tem um pessoal aí que, não, Jesus já fez tudo, não precisa fazer mais nada. Para com essa conversa. Jesus ama ver gente pagando um preço. Irmãos, os caras chegou na aldeia, que eles voltaram para Jerusalém. Vocês não têm noção, quando vocês for para Israel, vocês vão ver quanto esses caras andaram. Já pensou, Márcio? Chega no lugar, chegamos, beleza, vamos se estabelecer. Opa, mas Jesus não está mais aqui. Provavelmente ele está em Jerusalém. Larga tudo, vamos voltar. A gente quer ver as mesmas coisas acontecendo, irmão, mas a gente não quer pagar o mesmo preço. Ai, ai. Isso é para nós, velhão. 50 dias de monte ininterrupto, a gente já fez. Milhares de horas de relógio de oração ininterrupto. Gente entrando e saindo de uma salinha de oração, gente que entrava e ficava 12 horas lá dentro da salinha. Gente que veio aqui e ficou 3 dias aqui dentro da igreja de jejum, em colchãozinho aqui, ali, lá na salinha. Mas aí a gente vai perdendo a expectativa. A gente não acredita mais que Deus pode fazer. E aí, se a gente não acredita mais, às vezes a gente até crê que Deus pode, mas o grande problema é a gente achar se Ele quer fazer. Aí a gente já começa, não, mas Jesus não quer mais isso. Jesus já pagou o preço, está consumado. Em nenhum lugar ele disse, está consumado e fiquem preguiçosos. Nenhum lugar. Em nenhum lugar ele diz, está consumado, sentem no sofá e só assistam o que eu vou fazer. Mas ele disse, vão pelo mundo, preguem o evangelho, batizem pessoas, ou seja, se mexam, e eu vou estar com vocês. Então a gente tem que ter a expectativa de ir, e Ele vai estar com a gente. Mas tem que ir. Seja ir orar por um enfermo, seja ir pregar para alguém, seja ir buscar Ele.
Mas tem que ir, tem que se mover, tem que ter expectativa. Irmãos, eu estou enchendo meu coração de expectativa. Eu estou enchendo meu coração de expectativa. Eu estou enchendo meu coração de expectativa. E a minha oração está sendo: Deus, abre os nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo que os olhos naturais não podem ver. E aí eu estou começando a entender tantos sonhos que a gente tem com a igreja, com coisas acontecendo aqui. É como se eu pudesse ouvir Deus falando: seus cabeção, eu estou tentando mostrar para vocês o que olhos naturais não podem ver, mas os olhos do Espírito podem. É isso que eu já tenho para vocês, não é que eu vou ter, eu já tenho. Toda profecia para a sua vida, irmãos, é algo que Deus já tem para você. É Deus falando para você: cabeça dura, essa é a vida que eu projetei para você. Veja com os olhos do seu entendimento, com os olhos interiores, porque com os olhos naturais você não vai conseguir compreender. Porque nos olhos naturais você está desempregado, nos olhos do interior Deus está falando para você: você vai ser empresário. Nos olhos naturais você está vendo, sua vida está uma bagunça. Nos olhos interiores, Deus está iluminando e mostrando para você: olha o que vai ser a sua família. Olha para onde eu vou te levar. Olha as coisas que vão acontecer. Aleluia! Toda vez que o negócio estiver feio, irmão, para o nosso lado, entenda isso. Todas as vezes que o negócio estiver feio, Deus vai fazer de tudo para tirar os seus olhos naturais e colocar em você visão espiritual. Todas as vezes Deus vai falar para você de alguma forma: tira os olhos do natural, eu vou iluminar os olhos do seu coração para que você possa ver aquilo que os olhos naturais não podem ver. Aleluia! Aleluia! Irmão, nós estamos partindo o pão todo dia. Quando você estiver lá ajoelhadinho na beira da sua cama, sei lá, na mesa, não pegue o pão e o cálice tenha como algo comum. Olhe e fala: Jesus, na hora que eu partir o pão, eu creio que os meus olhos vão ser abertos e eu vou te ver. De repente alguns de nós vão ver mesmo Jesus. Ai, Márcia, eu creio que nele não aparece mais hoje. Sai, espírito do Olaf. No domingo passado, nós estávamos ali, eu, a Neide e a Kelly, nós estávamos falando do espírito do Olaf. Sabe quem é o Olaf? Aquele bonequinho de neve lá, do Frozen lá. Pior que vem tudo junto, vem o Olaf e aquelas mulheres lá, todo... Vai para lá. Jesus pode aparecer para você num partir do pão. Num partir do pão, Ele pode revelar para você que Ele é aquele que cura. Num partir do pão, alguém que está lá lascado da sua família pode ser transformado. Num partir do pão, Ele pode trazer uma palavra para você que vai mudar você. Num partir do pão nosso aqui da igreja, a presença dEle pode cair de uma tal forma aqui, que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Mas tem que ter expectativa. Mas se não acontecer nada, não tem problema, nós estamos aqui esperando, porque na próxima pode acontecer. Eu vou esperar que pode acontecer. Eu vou gerar expectativa no meu coração, porque diz que Ele não pôde fazer algumas coisas em alguns lugares, a não ser curar alguns enfermos, porque não havia expectativa. Aí Jesus chega aqui turbinado, Anderson. Eita, hoje eu vou virar o libertador de Israel do Boa Vista do avesso. Aí chega aqui, eu como pregador estou ali com os olhos de peixe morto. Pessoal do louvor com os olhos de peixe morto. Povo da dança com os olhos de peixe morto. Aí Jesus fala: bom, vou ver se eu vou para o meio do povo. Aí chega no meio do povo, está um... O outro lixando a unha. O outro no celular, no TikTok.
Aí, de repente, no boteco da esquina, tem alguém lá, frustrado, falando: Jesus, muda a minha vida. Senhor, eu tenho expectativa que a minha vida vai ser mudada. Jesus sai por aquelas portas e vai para o boteco, irmão. Vai no boteco e muda a vida daquela pessoa lá. E a gente aqui. E um avivamento acontecendo no boteco ali. O que eu quero é que Jesus chegue e fale assim, para algum anjo: ó, cuida do povo do Libertador aqui, que eu vou dar uma idinha ali, porque tem alguém me chamando ali, eu preciso passar por lá, mas segura aqui enquanto eu vou lá, e já arranco eles de lá, trago para cá, e aí nós queima todo mundo junto. É nessa igreja que eu creio, acredito e vou morrer acreditando. E hoje eu falei para Deus: Deus, se eu não ver, não tem problema, mas eu quero deixar pelo menos o coração dos que vão segurar a próxima igreja, crendo nisso, acreditando nisso. Eu tenho um sonho para vocês jovens que estão aqui. Se nós não virmos na nossa geração um mover poderoso desse, nós queremos deixar no coração de vocês a chama para vocês olharem e falar assim: eles foram e não viram, mas nós vamos viver o que eles não viveram, porque eles deixaram o nosso coração queimando. É esse legado, irmãos, que eu quero deixar para minha filha, é esse legado que eu quero deixar para os nossos filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero, o que eu quero fazer com você nessa noite, eu sei que é Deus, é você ir embora para casa virado no giraia. Irmãos, desde que eu saí do hospital, com os horários tudo bagunçado, aí depois os horários ficou bonitinho, aí todo dia, 5 horas da manhã, eu acordando, falando: meu Deus, ai Senhor, será que eu ainda estou no horário do hospital? Aí um dia eu falei: peraí, eu acho que Ele quer que eu oro. Ô Zé Mané, Ele quer que eu ore, é Ele que está me acordando. Aí um dia, eram uns 3:30 da manhã, fui lá para o quartinho da oração, falei: Jesus, o Senhor me acordou, né? O Senhor quer que eu fique aqui orando. Irmão, comecei a orar, quando eu fui ver era 5:15. Aí voltei para a cama. Falei: ô Jesus, como a gente é lento para entender. Mas que tempo gostoso de madrugada, aquele silêncio. Mas o mais gostoso é saber que Ele foi lá e... acorda aí. Ainda que fosse só para acorda. O que quer, Senhor? Não, pode dormir de novo. Só o fato de saber que Ele está chamando, irmão. Aí na outra noite eu já estava assim: Senhor, me acorda. Senhor, me acorda de novo. Só que Ele não me acordou. Aí deu aquela frustradinha, né? Eu fiquei: será que era da minha cabeça? Falei: não, era Ele. Só que Ele desapareceu. E aí sabe quando você sente que Ele está assim: agora eu quero ver se você acorda. Aleluia. Ai, ai. Como que está aí a expectativa no seu coração? Essa semana pode acontecer algo estrondoso na sua vida que mude tudo. Essa semana uma porta pode te ser aberta. Essa semana alguém pode te chamar para algo grande. Essa semana você pode estar andando e uma hora você abrir os olhos e Jesus está do seu lado. Essa semana ainda você pode ter um sonho e ver o céu. Essa semana você pode ter uma visão que você nunca teve. Pode ler um versículo que você sempre leu e explodir algo.
Aleluia. Aleluia. Irmão, o dia que o médico chegou para mim e falou, amanhã se tudo estiver bem, você vai ter alta, eu não dormi. Eu já não estava dormindo direito, mas aí que eu não dormi mesmo. Na expectativa, que hora que o médico vai entrar aqui e vai falar, ó, pega seus bagulhos e sai fora. E quando deu 6 horas da manhã, que o médico entrou lá e falou, ó, se tudo estiver bem, você está indo embora, aí que a expectativa aumentou. E quando o enfermeiro chegou e falou, você sabe da boa? Falei, não, você está de alta. Quer tomar banho? Falei, eu vou tomar banho em casa, velho. Só quero minha roupa para vestir que eu estou indo. Se nosso coração se enche de expectativa com as coisas naturais, quanto mais para as sobrenaturais. A minha oração nessa noite é quando nós partirmos o pão, os nossos olhos sejam abertos e você veja ele e depois ele desapareça. E aí te gere uma fome tão grande na semana que você não se caiba dentro de você mesmo. Que você fique orando o dia inteiro, cada momento vai lá dar uma oradinha. Jesus, vou partir o pão, que você venha para o próximo culto, falando, meu Deus, hoje eu vou voar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós não queremos partir o pão de qualquer jeito nessa noite. Senhor, nesse partir de pão, nós podemos ter uma revelação de quem Tu és. Senhor, nos perdoa, porque ao longo do tempo, a gente ficou adulto demais. Quando a gente era criança, a gente... Meu Deus. Sabe, irmãos, eu ouvi uma história do avivamento da Rua Azusa, que aí fez o meu coração queimar mesmo. Sabe, Simone, conta que nos dias do avivamento da Rua Azusa, algumas reuniões, vinha uma presença de Deus, que se transformava numa nuvem que todo mundo via. E sabe o que as crianças ficavam fazendo, Márcio? Ficavam respirando aquela nuvem. Elas ficavam brincando com a nuvem. Elas ficavam brincando com a glória de Deus. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, umas crianças que brincaram com a nuvem da glória, que as crianças viraram elas. Já pensou uma presença tão grande aqui, que as nossas crianças comecem a brincar com a presença? Meu Deus! O que você acha que o seu filho vai se tornar? Você acha que você vai precisar ficar obrigando o seu filho a vir para a igreja? O seu filho vai querer vir porque ele vai querer provar mais uma vez, ele vai querer brincar de novo com a presença de Deus. Oh, meu Deus do céu! Oh, Jesus! Abre os nossos olhos, Senhor, nesse partir do pão. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Os nossos olhos, Senhor, não os naturais. Oh, meu Deus, 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 Eita, Jesus! Eita, Jesus! Oh, Deus! 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 Eita, Deus! Eita! O amor, meu Senhor da vida! Cheira aquela mandala na baixura e esperança. Eita! És a cura ao ferido coração. És a vida
o amor que ilumina a escuridão, esperança. Eita Deus, eita Jesus, essa vida, eita Jesus, o amor que ilumina a escuridão, esperança, essa cura. Nós partimos o pão nessa noite, ó Deus. Se revela a nós, ó Deus. Se mostra a nós, ó Deus. Faz o nosso coração queimar de novo. Show! Cheio! Na caramandarabasuri, alamandaramaná. Eita Jesus! Show! Xandarabasuri, alamandarabashe. Carabasuri, alamandarabasho, caramandarabasuri, alamandaramaná. Deixa ele se revelar a você. Deixa ele pegar você. Me entrego em louvor com teu fôlego. Caramba, darabasho, carabalabassuri, mandalabala. Deixa o seu coração queimar. Deixa ele soprar as brasas. Deixa ele abrir os seus olhos. Essa cura ao ferido coração. Grande é o Senhor. Deixa o coração queimar. Deixa ele. Eita Deus, eita. Vem Jesus, vem que nós estamos querendo, Senhor. Vem. Irmãos aqui para distribuir a ceia. Vem os irmãos aqui para distribuir. Vamos partir o pão. Quando o pão for partido, quando você partir o pão, quando você comer do pão, os seus olhos vão ser abertos. E você vai ver o que você nunca viu. Os olhos do seu coração vão ser abertos. Eu creio nisso. Essa semana vai ser uma semana de experiências. Uma semana de experiências com o Cristo que está vivo. Pode distribuir.
partindo o pão. Vai ser uma semana de experiências. Vai ser uma semana de experiências. Vai ser uma semana de experiências. Vai falando com ele. Vai falando com ele. Cheira manana 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 chore balabalabaço. Cheira manana manana chore manana manana cheira manana labache. Cheira balabalabaço. Deixa ele pegar você. Deixa ele pôr o fogo dele dentro de você. Deixa ele te incendiar nessa noite. Vamos sair daqui queimando. Vamos sair daqui incendiados. Vamos sair daqui pegando fogo. Deixa ele aquecer você. Xaramandaralaba, xaramandaralaba, xoderamanai. Xerabalaba, xoderamanai. Não é mais uma ceia. Não é mais um suco de uva e um pedaço de pão. É o momento de olhos serem abertos. É momento de revelação. É momento de você ver Jesus. Veja Jesus no partir do pão. Veja Jesus nessa noite. Eita Deus. Vai chacoalhando, mas vai falando com ele. Xaramandarabasuri mandarabalabachandarabasarabalacai. Decaramandarabachandaramanaramanachera balabalabasso. Deramanarás, torre mandalamasso, remanarama. Era manasso. Essa semana vai ser uma semana de experiências. Se prepara, se prepara. Vai ser uma semana de experiências com ele. Xarabasuri mandalalás. Porque Jesus está vivo. Ele é a resposta para o tempo de frieza. Ele é a resposta para o tempo de provação. Ele é a resposta. Cheira manaiás. Era manacera mananás. Era. Hoje de manhã cedo eu vim aqui na igreja. E na hora de ir embora, eu fechei o portão. E aí 2 bêbados estavam passando aí na porta. E eles falaram assim: olha, aqui é uma igreja. E eles pararam ali na frente do fundo da cantina e começaram a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E eu falando amém, amém. Declarem mesmo com a boca, porque o Espírito do Senhor ungiu vocês. Hoje vocês estão cativos, amanhã vocês vão estar libertando. Mas aí eles foram embora, eu fiquei pensando, eu falei, cara, hoje eles ouviram a palavra e declararam sobre a sua própria vida. E eu falei, Senhor, que venham as centenas de milhares que vão declarar com a sua boca: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eita Deus, esse é o nosso papel, irmãos. Esse é o nosso papel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa vida nunca mais será a mesma depois desses 21 que estão se transformando em 40. Porque não vai ser só um partir do pão qualquer. Vai ser o partir do pão da revelação. Ele vai se revelar a você. Se prepara, meu querido. Depois desses 40 dias, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar. Eu estou vendo um avião decolando.
Eu estou vendo um avião decolando e Deus está dizendo que muita gente aqui vai começar a decolar. Muita gente aqui vai começar a decolar. Eu estou vendo um avião na pista e ele está ganhando velocidade. Se você já viajou de avião, você sabe o que eu estou te dizendo. Ele começou a se mover. E esse avião, o Senhor está dizendo que é você. Começou a se mover. E ele vai começar a ganhar velocidade. E quando você menos esperar, vai começar a decolar. E quando decolar, só as alturas. Só as alturas. Grandes alturas. Grandes alturas. Grandes alturas. Show! Eita! Tem gente aqui que vai longe. Tem gente aqui que vai voar alto. Guarda o que eu estou te dizendo. Dias virão que nós vamos olhar e vamos falar assim: meu Deus, não era aquele irmão fulano de tal. Olha onde ele chegou. Olha onde ele está. Eita! Eita! Meu Deus, Simone, meu Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Simone, eu estou vendo Jesus na sua frente. E Ele está segurando a sua mão. E eu estou vendo Ele colocando a mão, os dedos dentro do seu potinho aí de pão. E Ele está pondo o pão na sua boca. E Ele está te dizendo o seguinte, Simone: é Ele que te sustenta. É Ele que te alimenta. A única coisa que você tem que fazer é abrir a sua boca, porque é Ele que te dá o sustento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita Jesus. Cheira mandar suribocala manara manayala manay. Meu Deus, irmão, meu Deus, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho o pão e o cálice aí, que Ele está falando com gente aqui. Ele está falando aqui, Ele está queimando o coração aqui. Se derramar não tem problema, nós põe mais suco aí. Se derramar na roupa não tem problema não. Nós já demos banho de suco em você. Não fique preocupado, se o pão cair nós distribui outro. Cheira manara manara, mas fala com Ele. Fala com Ele, porque os seus olhos precisam ser abertos. Tem alguém aqui que Jesus está dizendo que vai abrir uma porta para você, no lugar que você menos esperava. Uma porta vai surgir, no lugar que era impossível. Ele vai abrir uma porta, e você vai dizer: meu Deus, isso é Deus, porque da onde eu menos esperava, da onde eu menos esperava, eu vejo um caminho sendo aberto. No lugar menos provável, um caminho está sendo aberto. Cheira manara chola manacera manayera manara ela manachone calabana chone manara manara
Coma do pão, coma do pão, coma do pão. Coma, coma. Beba, beba, beba agora do cálice, beba. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Eita! Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Vai adorando. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é
toda a terra, em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor, mais alto vamos declarar. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Eita, Jesus! Em toda a terra o som se ouvirá. Com choros e o gelo está gritos derretendo, nós meu irmão. vamos bradar. O gelo está derretendo. Grande é o Senhor. O gelo do seu coração está derretendo. Oh, o gelo que estava sobre nós está derretendo. Eita! Oh! Nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Nós estamos derrotando a frieza. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o em toda a terra, com choros e gritos nós vamos bradar. grande é o Senhor. Em toda a terra, Com choro nós vamos bradar. Grande é o Senhor. em toda a terra, Em toda a terra, com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Em toda a terra, com choros e gritos Nós vamos bradar. grande é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eita, Jesus. Oh. Ira, manara, manara, manara. Eita, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
irmão, só um negócio desse para começar a derreter o gelo. Segura só um minutinho, irmão, tô de volta. Escuta, não acaba mais no horário, não. Mas é por uma boa causa, né, Márcio? Aleluia. Deixa Deus pegar. Juliana, deixa eu te dar uma palavrinha antes de você ir embora. Eu estou olhando você já faz tempo. E eu estava vendo uma mão com um coração na mão. E eu fiquei perguntando para o Senhor, Senhor, o que é isso? O que isso significa? O Senhor tem o coração dela nas tuas mãos. Deus falou para mim, não, fala para ela que eu tenho o coração do marido dela nas mãos. Eu estou vendo você, Juliana, orando, joelhadinha, falando com Deus. E eu vejo Jesus sentado. Sabe quando a gente ajoelha assim, fica de joelhos apoiado na cama? Eu vejo Jesus sentado assim do lado. E você falando com Ele, colocando o seu coração. E hoje Ele está dizendo para você, eu tenho o coração do seu esposo nas minhas mãos. Fique em paz. Porque eu inclino o coração dele para onde eu quiser. Sabe, Juliana, ele pensa que tem o controle da vida dele. Ele acha que é ele que controla a vida dele. O teu Senhor, o teu Pai, controla o coração dele. E inclina o coração dele para onde ele quiser. Mas o Senhor está dizendo para você, aguenta um pouquinho. Porque em meio a tudo isso eu estou tratando o seu coração. Eu estou gerando algo no seu coração. E quando você menos esperar, você vai ver algo tremendo que Deus vai fazer. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. A gente pode não estar vendo Ele com os olhos físicos, mas com os olhos do coração você está vendo, não está vendo não? Se não estiver vendo, você está pelo menos sentindo a soprinho dele. Aleluia. Vamos embora? Vamos embora para a gente ficar com aquela expectativa. Jesus, o que vai ser no outro? De repente Jesus vai embora, vai desaparecer daqui agora. E Ele vai pôr no seu coração que nessa noite Ele vai estar lá do lado da sua cama. E Ele vai despertar alguns aqui na madrugada. Alguns aqui vão acordar de madrugada. E você vai saber que é Ele te chamando. Já era para nós partimos o pão. Os olhos foram abertos. Essa semana vai ser doida, essa semana vai ser maluca. Essa semana você vai ouvir a voz dele. Essa semana você vai ver ele. E essa semana pessoas vão ver ele em você. Você pode escrever, domingo que vem nós vamos ter testemunho aqui de gente que chegou em você e falou assim, eu estou vendo Jesus em você. Pessoas vão ver Jesus através de você. E domingo que vem nós vamos ver gente testemunhando aqui em cima, ó, aconteceu comigo. Para a gente saber que verdadeiramente Ele está no nosso meio. Pai, a vontade que eu tenho, Deus, é ficar aqui. Mas eu sei que a gente precisa ir embora com expectativa da próxima reunião, do próximo culto, da próxima palavra. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas. Guarda-nos do maligno, livra-nos do mal.
livra-nos das tentações, ó Deus, e que essa semana seja uma semana do partir do pão e dos olhos espirituais sendo abertos, para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, te dê shalom, plena paz, e que os olhos do seu coração nunca mais se fechem, esteja sempre aberto para ver o que os olhos naturais não podem ver, em nome de Jesus.